Hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre a diferença entre ouvir e entender, ou ouvir e escutar, que é uma expressão que eu gosto mais, e eu quero esclarecer com vocês esses dois conceitos, principalmente dentro da nossa relação com os nossos filhos. Será que a gente está ouvindo nossos filhos, escutando, entendendo? Como que nós estamos praticando esse exercício da escuta, que na verdade é uma ferramenta até do diálogo que funciona, uma ferramenta que melhora as relações, que traz saúde, bem-estar, que fortalece as crianças, que fortalece todo o contexto familiar e que nós não temos conseguido utilizar da forma como ela merece, com a importância que tem. A gente não está atento a isso como deveria estar e nós nem temos consciência do tanto de benefícios que o exercício dessa escuta pode trazer para o nosso lar. Então, vamos pensar o seguinte: quantas vezes a gente ouviu o nosso filho, mas não escutou de verdade? Quantas vezes ele tentou falar, mas a gente não está ali inteiro? Enquanto a gente escuta o que ele está falando ou ouve, a gente só faz essa captura dos sons. E nos dias de hoje, nessa vida acelerada, corrida e com o tanto de tarefas que a gente tem, que parece que os dias estão mais curtos, que a gente nunca consegue cumprir com aquilo que estava no cronograma, parece que a gente está sempre devendo alguma coisa. E aí vem a culpa e mais uma série de consequências. E tudo isso associado a esse lugar de não presença inteira para os nossos filhos, para com os nossos filhos. Será que ouvir as palavras é suficiente ou existe algo mais profundo que a gente deixa escapar quando a gente está apenas ouvindo e não escutando? Quantas coisas importantes estão passando sem que a gente perceba? O que significa realmente escutar? O que isso significa? Qual é o conceito de escutar? Você se lembra da última vez que você realmente tentou se conectar com seu filho, com o que ele estava dizendo, tentando realmente entender o que ele queria te trazer? Então, ouvir e entender, né? O entender está associado ao escutar, são dois conceitos diferentes. Ambos são essenciais para uma comunicação eficaz e principalmente em família, entre pais e filhos. Ambos são importantes, mas eles são distintos, são conceitos distintos. Então vamos começar entendendo essa diferença. Ouvir é o ato físico de capturar sons que chegam. Então, se nós estamos conseguindo registrar esses sons, a gente está conseguindo ouvir. É uma capacidade física relacionada aos nossos ouvidos. Se o nosso ouvido está funcionando 100%, a gente consegue ouvir 100%, não tem nada de errado com isso. Então é só um ato físico de captura de sons pelos nossos ouvidos. Agora, entender que eu vou utilizar aqui a expressão escutar, porque escutar está associado a entender. Aí é uma outra coisa, porque vai muito além deste ato de simplesmente ouvir. Ele está associado à compreensão, à entrega, à presença, ao quanto eu estou ali, o quanto eu estou me esforçando para interpretar não apenas as palavras, mas os sentimentos que estão por trás dessas palavras, as emoções presentes nessa conversa, a linguagem corporal, né? O que o meu filho está tentando me dizer, mas não está encontrando vocabulário, ou às vezes se trata de alguma emoção que ele não sabe ainda identificar e eu preciso auxiliar ele nisso. E como eu não estou escutando, eu estou apenas ouvindo, eu não entro neste lugar. Eu não entro neste lugar das expressões corporais, faciais, da linguagem, do que ele pretende, do que ele está tentando me dizer, tudo que está por trás daquela fala, né? Então o escutar, ele vai muito mais além, ele é profundo, tem presença, tem essa inteireza do nosso ser ali junto naquele momento. Nós estamos ali por inteiro, na escuta, nós precisamos estar por inteiro, não adianta só o meu ouvido estar funcionando. É por isso que a gente tem algumas expressões até para identificar a escuta, né, como ferramenta
especial, importante, fundamental, imprescindível para o diálogo que funciona, para o diálogo respeitoso, para o diálogo aberto, que é a expressão escutativa, a expressão escuta empática, a expressão escuta curiosa, escuta interessada. Todas elas, de alguma forma, significam quase que a mesma coisa, que é nós estarmos ali interessados naquela conversa, interessados no que o meu filho está me trazendo, interessado no que ele quer me dizer, interessado na fala, interessado em descobrir o que está por trás daquela fala, interessado em entender as emoções que estão ali. Eu gosto muito de utilizar. A escutativa é uma expressão que já está até batida, que a gente usa bastante, ouve bastante em vários lugares, né? E com certeza, em algum momento da nossa vida, a gente já ouviu falar nessa expressão escutativa, que é essa escuta aqui que é ativa. É eu estar ali não só passivamente capturando sons, né? Eu tô ali passiva e capturando sons. Não, é eu estar na ativa, é eu estar interagindo, é eu estar inteira, né? Eu estar presente e não apenas ali passivamente, só deixando o meu ouvido fazer essa captura de sons. A escuta empática também é uma expressão que a gente costuma ouvir bastante, e com certeza a maior parte de vocês já ouviu em algum momento, que é eu exercer, ao ouvir, eu exercer a empatia, né, com quem está conversando comigo. Nesse caso, os filhos, né, que é o tema de hoje. Então, é eu conseguir exercer essa empatia, essa compaixão, é estar ali tentando absorver aquilo tudo, sem avaliar, sem julgar, sem criticar, mas tentando entender, buscando um entendimento, que o meu objetivo seja o entendimento e que eu tenha compaixão na busca desse entendimento. E a expressão que eu gosto mais, que é a escuta curiosa. Eu acho essa expressão maravilhosa. Eu ouvi uma vez, há algum tempo, alguns anos, uma professora falando sobre isso e, e eu achei muito interessante e eu passei até a utilizar essa expressão. Porque a escuta curiosa é justamente o interesse que eu demonstro naquele diálogo. Eu demonstrar para aquela criança, né, para o meu filho, que eu estou interessado no que ele está dizendo. Então eu tenho curiosidade, eu faço perguntas, eu estou ali para fazer acontecer aquele diálogo mesmo, de forma aberta, respeitosa, construtiva. Então eu tenho curiosidade, eu faço mais perguntas do que eu dou conclusões. Por isso curiosa, porque a intenção é realmente uma curiosidade em descobrir o que está acontecendo, o que está por trás daquela fala. Então eu acho maravilhosa essa expressão. Quando nós escutamos verdadeiramente os nossos filhos, nós vamos quebrando as barreiras, né? A gente consegue fazer uma conexão com eles. Eles se sentem, é, eles se sentem acolhidos. Quando eu estou só ouvindo, não estou verdadeiramente escutando, eu crio uma barreira invisível. Ele começa, essa criança, ela começa a sentir que ela está sendo ignorada, incompreendida e até mesmo rejeitada. Então vejam só, quanta coisa está por trás dessa escuta e o quanto de consequências ela gera, a ausência dela gera. Quando eu só estou ouvindo e não escutando, olha o que eu posso gerar no meu filho: sentimento de rejeição, um sentimento de que ele não está sendo compreendido, de que ele não importa, de que ele está sendo ignorado. Olha quantas coisas estão por trás desse ato de apenas ouvir e não escutar. E quando eu exerço essa escuta presente, eu acolho. O meu filho vai se sentir acolhido, ele vai se sentir importante. Eu importo para minha mãe, eu importo para o meu pai, eles se importam comigo. É essa leitura quando a gente consegue entregar a escuta curiosa, a escuta ativa, a escuta empática. E eles entendem que as emoções deles são importantes. E quando é só
eu só estou ouvindo, é o inverso disso. Eles entendem que as emoções, os sentimentos deles e o que está acontecendo com eles não é importante para a gente, não é importante para os adultos que cuidam deles. Então, essas emoções ficam ali sem lugar, né? Eles perdem esse lugar para colocar essas emoções. Então, existe uma dor ali quando essa criança não é escutada. Esse ato de apenas ouvir gera no nosso filho dor, uma dor de rejeição, uma dor de incompreensão, uma dor de que está sendo ignorado, de que não importa, tudo isso, né, que eu falei. E é difícil de reparar depois, porque a criança vai se construindo a partir disso. Então, vou dar para vocês alguns exemplos de como é esse ato de apenas ouvir. Alguns exemplos de cenas que acontecem que demonstram que a gente está só ouvindo, nós não estamos escutando. Então a criança está falando com a gente, nosso filho está falando com a gente está mexendo no celular, né? Que é uma coisa que a gente faz praticamente o tempo todo hoje em dia. A criança começa a falar e esse adulto, né, que tá ali, esse cuidador, ele interrompe. Antes que a criança termine de concluir a frase dela, ele interrompe. Ele já interrompe a fala da criança e ele já traz conclusões, né, julgamentos, alguma crítica, alguma correção, algum ajuste ali, que para ele é um ajuste de comportamento, mas que na verdade o que chega para a criança, e realmente é o que é essa falta de atenção para com ela, essa falta de vontade de se entregar de verdade para aquele diálogo. A criança começa a falar e o adulto já repreende, já inicia uma repreensão, né? Vai corrigir a criança de alguma coisa, vai chamar a atenção dela, né? Digamos assim. Ou até nos casos que o adulto ele espera a criança terminar de falar, mas de forma automática já responde alguma coisa, sem se aprofundar mais, sem tentar entender, já traz uma conclusão ali, que vem em forma de julgamento, ou vem em forma de crítica, ou vem em forma de um direcionamento do que é o correto ser feito e de que aquilo está errado, né? Um apontamento sobre certo e errado. Enfim, ou quando a gente está ali, né, ouve o que a criança diz, mas rapidamente já muda de assunto, nem conclui aquele assunto com a criança. Então, tudo isso é exemplo de situações em que a escuta não está presente. O que está presente é tão somente o ato de ouvir. E às vezes, em alguns dos exemplos que eu dei, nem o ato de ouvir, né? Porque a gente nem terminou, nem esperou a criança terminar a fala para qualquer coisa, a gente já interrompeu. Então, tudo isso é muito comum. Se a gente fizer uma reflexão e começar a pensar aí nas últimas conversas com os nossos filhos, essas cenas vão ficar muito claras pra gente. A gente vai perceber que em vários momentos essas cenas aconteceram, porque é o mais comum. É a forma comum da gente se relacionar com as crianças. A gente tende a agir dessa maneira, até porque nós fomos educados assim, né? A nossa geração não tinha lugar de fala, a nossa geração não tinha lugar para sentimentos e emoções. O que uma criança dizia não importava. Então, a gente tende a repetir esse padrão de comportamento que os adultos tiveram conosco quando nós éramos crianças, a gente tende a repetir agora com as nossas crianças. E aí, o que a gente tem que entender, né, nisso tudo? Que o que eu preciso fazer, né? O que é importante, quais são as atitudes que eu preciso ter para que eu consiga efetivamente escutar o meu filho. É isso que a gente vai conversar. Então, a gente tem estudos que mostram que essa comunicação aberta, essa escuta ativa, empática, quando ela está presente na relação nossa com os nossos filhos, ela é responsável por fortalecer os laços familiares. Olha só que coisa interessante. Ela é responsável por fortalecer os laços familiares. Ela desenvolve uma conexão mais saudável entre os pais e os filhos.
né? Quando as crianças, elas se sentem ouvidas, ou melhor, escutadas, elas se sentem acolhidas por esses adultos. E principalmente quando elas estão demonstrando sentimentos como raiva, por exemplo, irritação, e o adulto escuta, se interessa, olha para aquela emoção, isso ajuda nessa conexão dos pais, né, do cuidador com aquela criança que está sendo cuidada. Ajuda a aproximação, porque a criança entende que ela tem um lugar seguro, que ela pode falar abertamente sobre aquilo que ela está sentindo, aquela emoção que está vindo, que esse cuidador, ele vai escutar, ele vai acolher. Então isso fortalece, né? Fortalece essa relação. Fortalece um segundo ponto e um segundo benefício que gera essa escuta é que ela fortalece a autoestima e a autoconfiança dessa criança. Porque uma vez que ela está sendo escutada, ela entende que as emoções dela têm lugar, então ela se sente segura, ela se sente protegida, e isso faz com que ela se sinta autoconfiante. E isso faz com que a autoestima dela se eleve. Olha que interessante. Olha uma outra coisa que acontece quando essa escuta está presente. A criança é capaz de desenvolver a empatia, porque se ela recebeu empatia, se aquele adulto e aquele cuidador, ele demonstra a escuta ativa, ela é uma escuta que demonstra compaixão, que demonstra respeito. Então, o que acontece com essa criança? Ela recebe empatia. Se ela recebe empatia, ela entrega empatia. É assim que a gente aprende, né? Esse exercício da empatia que é muito falado hoje em dia, mas muito, muito pouco praticado, né? Quase zero a prática da empatia, se a gente for analisar o que realmente significa empatia, mas isso fica para um outro momento, que é tema para um outro encontro. Uma outra coisa que a gente tem aqui para conversar é o seguinte: a nossa vida, ela passa muito rápido. Então, ter assim esse lugar, esse momento de qualidade com os nossos filhos é algo que não tem preço e que a gente não recupera, porque as crianças crescem, elas vão construir sua própria vida, sua própria família, e a gente não vai ter tempo para resgatar. Então, o tempo para fazer isso é agora, é hoje, é já. Essa mudança de comportamento para que essas relações melhorem e para eu entregar o melhor para o meu filho, o melhor valor, é agora. Hoje é o tempo dessa mudança. Amanhã a gente não vai ter mais tempo para isso. Os nossos filhos já vão tá num outro ambiente, construindo a família deles, né? E aí com uma série de consequências desse lugar omisso. Então vamos exercitar isso agora. É muito importante, é precioso, né? E o nosso tempo é limitado. Cada momento importa. Cada segundo com os nossos filhos importa. E é um tempo que não volta. Quando a gente exerce essa escuta, a gente cria memórias, a gente fortalece laços, a gente constrói confiança. E isso tudo é responsável por gerar na criança e no adulto que ele será depois a autoconfiança, a autoestima, né? A força, a coragem para buscar o seu próprio caminho, para conquistar tudo aquilo que deseja, para estar pronto para os desafios da vida e os desafios que a vida adulta vai trazer para ele. Ele vai estar muito mais forte para tudo isso. E aí, a gente vai agora entrar numa parte aqui dessa conversa que para a gente entender, tá, tudo bem, eu entendi esse conceito, essa diferença de ouvir e escutar, eu entendi a importância dessa escuta, todos os benefícios que vai gerar no meu filho, né, todos os benefícios que essa escuta vai gerar no meu filho, mas agora a pergunta é o seguinte: como eu faço isso? Eu quero um exemplo prático. Eu quero saber como que isso funciona na prática, porque senão fica tudo muito teórico, né? Então vamos lá. Como que eu posso praticar essa escuta ativa? Quais são os gestos, quais são as ações que eu posso ter neste sentido? Primeira coisa, olhar nos olhos. Quando eu dei lá o primeiro exemplo da criança tá falando com a gente está no celular, nós não estamos olhando nos olhos da criança. Quando a criança está falando com a gente, nosso pensamento está em outro lugar, às vezes a gente está até
com o olhar ali meio na direção da criança, mas tá aquele olhar vazio, né? Porque é um olhar que tá lá no além, lá no infinito, não tá ali. Não é aquele olhar olho no olho. Não é aquele olhar que demonstra atenção. Então, olhar na direção dos olhos da criança, né? Deixar esse olhar ser penetrado pelo olhar da criança. Isso é muito importante, isso já gera conexão. Então, muitas vezes é legal até a gente, se a criança for pequena, a gente se abaixar, né, para ficar com os olhos na direção dos olhos dela. Isso por si só já demonstra interesse, né? Só essa atitude já demonstra esse interesse, já abre ali o canalzinho da conexão e para a conexão acontecer. Tenha disposição psicológica quando a gente for entrar nesse diálogo com a criança, quando ela estiver conversando com a gente tem que se colocar disponível psicologicamente. O que que é isso? Eu tenho que olhar para os meus sentimentos e para as minhas emoções. O que está atuando ali em mim naquele momento? Eu tô ansiosa? Eu tô irritada? Tô com pressa? O que está atuando em mim? Eu consigo autogerir, né? Fazer uma autogestão desses sentimentos, dessas emoções que estão em mim, para me abrir e me colocar disponível para essa conversa? Porque se eu não consigo, se eu não olho para isso, para essas emoções, para esses sentimentos que estão em mim, para ver se eu realmente estou disponível, eu vou fechar esse caminho de comunicação na próxima vírgula. Então a gente tem que olhar para dentro de si. E se a gente entender que naquele momento a gente não vai conseguir, a gente pede honestamente, de forma genuína, com muito amor: filho, será que a gente pode conversar sobre isso daqui um pouquinho? Neste momento eu não estou conseguindo, porque eu tenho uma outra questão que está pedindo a minha atenção agora e que eu não posso adiar. Mas eu prometo a você que assim que eu finalizar isso, eu estou disponível para você e a gente vai conversar. É melhor a gente ter uma atitude assim do que a gente permanecer na conversa viajando em diversos outros assuntos e não estando disponível, né, psicologicamente para aquela conversa. Uma outra dica: prestar atenção nas falas da criança. O que quer dizer isso, hein, gente? Prestar atenção nas falas e demonstrar interesse na conversa significa eu olhar para além do que as palavras me trazem. As palavras, elas são muito importantes, mas as palavras, elas estão carregadas, elas ecoam sentimentos, emoções e necessidades. Então eu preciso tentar olhar para os sentimentos, as emoções e as necessidades que estão por trás dessas palavras. Muitas vezes a criança sequer consegue dar nome, seja ao que ela está querendo expressar porque falta vocabulário, seja a emoção ou o sentimento que está presente porque ela não consegue ainda identificar e nem nomear essas emoções. Então, é eu tentar entender o que está para além daquelas palavras, né? Eu me colocar interessado naquela conversa. E aí eu faço perguntas abertas, eu não tiro conclusões, eu não faço julgamentos, eu não critico, eu me coloco para a escuta e eu começo a fazer perguntas, né? Perguntas abertas são perguntas cuja resposta não vai ser sim ou não. São perguntas que eu deixo margem para que as respostas venham numa forma mais contextualizada e elaborada. Quando eu faço pergunta muito fechadinha, vem sim ou não, e a conversa se encerra ali. Então, é fazer perguntas abertas, é tentar ajudar a criança a identificar que emoção é que está ali presente, o que é que ele está sentindo, qual é a necessidade que esse sentimento está transmitindo, porque, afinal, sentimentos são mensageiros de necessidades, né? Marshall Rosenberg nos ensinou isso. Que foi o grande condutor, né, da abordagem da comunicação não violenta. Então, criador, inclusive, dessa nomenclatura. Ele dizia isso. E a gente vai entendendo que os sentimentos realmente, quando a gente se coloca para ouvir os sentimentos, a gente realmente vai entendendo o quanto eles são mensageiros de necessidades. E Marshall dizia também que toda ação humana, toda fala, toda atitude busca o atendimento de uma necessidade. E é isso que a gente precisa buscar entender nas palavras da criança, que necessidade que ela está tentando ali
que tá presente ali, né? Que ela não identificou. Então eu vou ajudar nisso. Uma outra coisa que eu acho muito importante, eu acho maravilhoso esse exercício, e sempre funcionou comigo na relação com meu filho. A gente esquece de quando nós fomos crianças, né? Como a gente se sentia diante de alguma atitude do nosso pai e da nossa mãe, como determinadas falas pesaram na gente e geraram diversos impactos que até hoje direcionam muitas das nossas atitudes de forma até inconsciente. Então a gente se esquece de quem nós éramos criança. E quando a gente está numa conversa com uma criança, é muito importante a gente fazer esse resgate, né? Quem eu era criança? Como era estar nesse lugar? Quando a gente faz isso, uma outra coisa muito legal acontece também, que é o seguinte: a gente tende a minimizar os problemas da criança, a emoção. Ah, isso não é nada, levanta que não foi nada, ele reclama do amigo, para com isso, daqui a pouco vocês estão, tá tudo certo de novo, deixa isso pra lá. Isso tudo são falas que minimizam aquilo que a criança está sentindo, porque pra gente é pequeno. Porque o mundo do adulto, ele é tão cheio de demandas e de problemas reais, sérios e grandes, que a gente acha que tudo aquilo que a criança traz é insignificante. Mas pode ser insignificante para o meu universo adulto, mas não é insignificante para o universo daquela criança. Para ela é grande, né? Um dia não será mais, mas para aquele momento da vida dela, aquilo é muito grande. Então eu tenho que dar a devida importância. E eu consigo fazer isso quando eu faço esse exercício de voltar para minha criança. Então, é tentar se colocar no lugar da criança, lembrar de quem eu fui criança, como foi situações semelhantes para mim. E aí sim eu consigo sair desse lugar até de arrogância, né, de achar que aquilo que a criança sente não importa e me colocar num lugar mais empático, num lugar mais acolhedor, num lugar mais acessível, né? Aí uma outra dica que eu até já falei anteriormente é sobre os julgamentos, a gente procurar não emitir julgamentos, não emitir conclusões, críticas, né, sugestões, dizer o que é certo, o que é errado, você errou, você tem que fazer desse jeito. Não, porque isso não demonstra escuta. Quando a gente faz isso, a gente está só ouvindo. Escutar é aquilo que eu disse, é ir para além, é entender as emoções. Se eu trago conclusões, eu não caminhei pelo lugar do entendimento, né? Eu caminhei para aquele lugar de resolver aquilo rápido. Tô sem tempo, preciso resolver isso rápido. Eu não dei atenção. Então, vamos tentar evitar isso, né? E, e ajudar, né, a criança a entender, a dar nome a essas emoções que eu já falei anteriormente. Então, isso é muito, muito, muito importante. E vocês, gente, não sabem a importância, né? O quanto esses pequenos gestos, o quanto essas pequenas atitudes, elas modificam a estrutura emocional da criança, o quanto ajuda essa criança a desenvolver competências socioemocionais, o quanto ajuda essa criança a se fortalecer, o quanto ajuda essa criança a ganhar autoestima, empatia e ajuda nós adultos também a navegarmos pelos nossos próprios sentimentos e emoções. Ajuda a gente também a identificar as nossas sensações, os nossos sentimentos, as nossas necessidades. Ajuda a gente a aprender a gerir, a fazer a gestão das nossas emoções. E isso tudo, o que traz de benefício para mim, traz de benefício para o meu filho, acaba por influenciar em todo o contexto familiar. É uma forma de dialogar que muda todo o ambiente, trazendo um bem-estar, saúde emocional, bem-estar emocional para a família inteira, para toda aquela família. Saúde mental, saúde psicológica. E isso é maravilhoso, é maravilhoso. Então, o desafio que eu deixo para vocês é justamente esse: escutar seus filhos de verdade. Desafio número 1, fazer uma retrospectiva e observar como tem sido a escuta, se vocês têm escutado ou se vocês têm apenas ouvido seus filhos. Número 2, começar a praticar essa escuta ativa e perceber, observar como que vai funcionar e os resultados que você vai obter, o que vai mudar nesse diálogo, o que vai mudar nas atitudes do seu filho, se você vai conseguir mais
a atenção dele também, a colaboração, porque ele tende a se colocar mais colaborativo quando ele tem esse lugar de acolhimento, né? Ele se sente incentivado, esse acolhimento, essa recepção que a escuta traz, ajuda a criança a se sentir acolhida, pertencente, ajuda ela a entender que ela está num espaço seguro, e isso também traz colaboração, colaboração espontânea. Sabe aquela coisa da gente não ter que ficar repetindo muitas vezes, a gente conseguindo construir isso tudo e a criança ir espontaneamente querendo colaborar com aquilo que a gente solicita? Isso é maravilhoso e a gente conquista. Então esses são os desafios. Essas pequenas mudanças de comportamento, elas podem fazer uma grande diferença na vida emocional de uma criança e da família inteira. Então, gente, lembre-se, ouvir é a coisa mais simples que tem. Se para quem tem a capacidade auditiva, ok, né? Para quem não tem problema auditivo, ouvir é simples, é fácil, tá tudo certo. Agora, escutar é uma arte que demonstra amor, paciência, interesse. Então, mostra para o seu filho o amor através da escuta, mostra para o seu filho o interesse nele através da escuta, mostra empatia, compaixão para com ele no lugar da escuta, e você vai ajudar ele a se fortalecer. Escutar e entender fortalece a relação, né, de pais e filhos, de pai, filho, mãe e filho. Cria conexão profunda. Essa relação passa a ser uma relação mais profunda, com uma conexão profunda, que é tudo que a gente tanto deseja. E é a forma mais eficaz de resolver conflitos. Quando a gente consegue exercer a escuta dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, a gente consegue gerenciar os conflitos familiares de uma forma fluídica, muito mais leve e muito, muito mais assertiva, com resultados muito melhores. Então vale a pena praticar. E aí você compartilha esse vídeo com todos os outros pais que você acha que vão curtir essas dicas, que vão aproveitar essas dicas para melhorar suas relações, para conseguir melhorar a forma de solucionar os seus conflitos, tá bom? E vocês também podem ativar o sininho para receber notificação nova toda vez que eu vier aqui conversar com vocês. E vai ser sempre um imenso prazer poder trazer todas essas dicas e informações sobre conflitos, relações, sobre diálogo que funciona, tá bom? É isso, gente. Até mais.